resposta a estes problemas. E é necessário, na campanha eleitoral, valorizar esta nossa intervenção que fazemos ao longo dos anos aqui no Algarve em defesa dos problemas, em defesa da resolução dos problemas concretos que as populações enfrentam. E, obviamente, que, apesar das eleições autárquicas, este trabalho não deixará de ser feito, continuará a ser. Eu penso que seria útil que nessas segundas-feiras os candidatos nos conselhos e nas freguesias pudessem integrar estas delegações do PCT que vão contratar com a realidade local, até porque isso permite, por um lado, dar visibilidade aos nossos candidatos, mas, por outro lado, também permite a esses candidatos, contactando com estas entidades, fazendo o levantamento dos problemas concretos, conhecer melhor a realidade e, desta forma, potenciando uma intervenção mais profunda sobre a resolução dos problemas das populações. E é esta ideia que eu queria deixar aqui. A primeira ideia que é importante que, apesar de todo o esforço que vamos ter de fazer na campanha eleitoral, na pré-campanha autárquica, que se tentasse esta articulação de modo que os candidatos das diferentes situações de freguesias pudessem também integrar estas delegações do PCT, que todas as segundas-feiras se deslocam pelo Algarve e contatam com a realidade local. E, obviamente, que os candidatos e as conselheiras e estas estruturas locais têm organizado os seus próprios calendários de contactos e de iniciativas e tentar articular. Penso que seria importante fazer este esforço de articulação para que, quer na frente da batalha autárquica, quer também na frente parlamentar, se pudesse articular estas duas frentes e conseguir os melhores resultados possíveis. E também, camaradas, dizer muito brevemente, todos estes contactos que o partido vai fazendo ao longo dos anos, contactando com as populações, levantando problemas, não é apenas, digamos, uma compilação teórica, é também para poder intervir, e essa intervenção tem sido feita, por exemplo, utilizando a figura de intervenção parlamentar, que é pergunta ou requerimento ao Governo. E durante os últimos anos fizemos mais 120 perguntas ao Governo sobre questões concretas do Algarve, problemas que as populações sentem no seu dia-a-dia, às vezes muito localizados, numa pequena aldeia ou vila, às vezes problemas transversais a todo o Algarve, mas são questões concretas que têm a ver com a realidade algarvia e que interessam às populações. E, portanto, devíamos também, durante esta campanha eleitoral para as autárquicas, valorizar esta intervenção do partido e divulgar junto às populações a nossa intervenção em defesa dos seus interesses e em defesa do Algarve. Só mais um apontamento, e para nos estar atribuído, vamos ter pela frente, já foi introduzido aqui, pessoas que são mestres na arte da dissimulação, pessoas que defendem entusiasticamente uma coisa aqui no Algarve, por exemplo, a abolição das propriedades da infância, mas são capazes depois, em Lisboa, no caso de deputados, de lutar contra as nossas propostas de abolição. É no caso da economia da infância, que há Catarina aqui, mas em muitos outros casos, tentam passar a ideia que as populações todas defendem uma coisa, contra a realidade desses partidos, defendem exatamente o oposto e tudo fazem para que as coisas vão por esse caminho, no caso das portagens, da manutenção das portagens, mas teríamos muito mais exemplos. É preciso denunciar isto, denunciar com exemplos concretos, pessoas que têm aqui um discurso, mas depois fazem exatamente o contrário. E também, relativamente à ofensiva do Governo Local, já são hoje aqui nas freguesias e vão ser distintas no Algarve, está um processo a decorrer de inscrição de 17 freguesias, e isto tem culpado, é no momento de sair a apontar o dedo aos culpados e dizer que as freguesias vão ser distintas, porque três partidos, PS, PSD e CDS, são os três, assinaram e negociaram um memorando de apoio com parte de petição que previa a extinção do número significativo de autarquias locais. Portanto, eles assumiram um compromisso, estes três partidos, distinguiram o número significativo de autarquias locais. Agora são as freguesias adiante, concluído este processo, tentarão chegar também aos municípios. E temos que os acusar de que são estes partidos e estas pessoas, em concreto, os autarcas e dirigentes regionais do PS, PSDC, são também responsáveis pela extinção das freguesias. Mas temos também outros exemplos que temos de denunciar, já são também aqui do PAEL, o Programa de Apoio à Economia Local, o chamado Programa de Apoio à Economia Local, em que o Governo disponibiliza uma linha de crédito de 1.000 milhões de euros às autarquias para elas sanearem financeiramente. Mas é preciso denunciar que durante os últimos 3 anos, o Governo, este que está em vigor, e antes desse o Governo do PS, sublegou às autarquias as verbas que elas tinham direito a pôr por lei de financiamento das finanças locais. E exatamente, aproximadamente, digamos assim, este montante, cerca de 1.000 milhões de euros. Portanto, aquele dinheiro que o Governo está a emprestar agora às autarquias, impondo-lhes
impondo-lhes, convido que taxas máximas, impostos municipais máximos, o fim do financiamento de coletividades. Esse dinheiro que o governo agora empresta não é dinheiro do governo, é dinheiro que pertence às autarquias e que foi desligado, roubado ao longo dos últimos anos. Então são questões que é preciso denunciar, como a lei das finanças locais que se tem atualmente em discussão, que se for aprovada e entrar em vigor, vai representar uma machadada profunda no poder local democrático, porque vai retirar a capacidade às autarquias, a capacidade financeira de intervir e cumprir as funções que lhes são atribuídas pela lei, além de estruturar desta forma e de as autarquias deixarem de ter a liberdade de poderem utilizar parte das suas verbas como bem entenderem. Portanto, é esta denúncia que nós temos que fazer, dizer que o que está a acontecer não é uma fatalidade, uma obra de acaso, não é uma inevitabilidade, resulta de opções concretas que estes três partidos fizeram ao longo dos anos e que agora se traduzem por problemas concretos que as populações sentem no dia a dia. E para terminar, camaradas, dizer só que esta batalha é muito importante e nesta batalha vamos ter que abordar os problemas locais que as pessoas sentem no dia a dia, mas não podemos separar esta batalha de uma outra batalha, que é a batalha pela demissão do governo e pelo fim desta política. Portanto, temos que falar das autarquias dos problemas locais, para apresentar soluções, fazer o diagnóstico, apresentar soluções, mas paralelamente temos também que travar outra batalha, que é a denúncia destas políticas a nível nacional e exigir a demissão do governo e uma política alternativa. E o objetivo que aqui foi já traçado para as eleições autárquicas as próximas eleições autárquicas é obter o reforço da CDU, que se traduz em mais votos e em mais mandatos. Mas também devemos sair destas eleições autárquicas, sendo em setembro ou outubro, com mais força para continuar a luta pela demissão do governo e pela mudança de política, exigente de uma política alternativa patriótica de esquerda. Camaradas, mesmo para terminar, viva